mordeu o cão. Título deste episódio: uma coisa má e uma coisa boa que me aconteceram ontem. Opa! Vê lá. Vamos à ordem do dia. Vais começar por qual? Exato. Ontem aconteceram duas coisas, uma boa e outra má. E geralmente começa-se pelas más, não é? Sim. Para despachar as coisas más primeiro. Só que o poder de ridículo e o potencial de entretenimento da má é bastante superior ao da boa. Portanto, vou começar pela coisa boa que me aconteceu ontem. Tá bem, então vá. Ok, Ora, vou começar vamos a por isso. Deixa-me só dizer, partilhar com o nosso auditório que tu disseste há pouco: tenho aqui, vou contar uma história que vais gostar. Disseste-me tu a mim: Sim, porque tu vais-te. vou gostar ou vou ficar chateado contigo? Não, vais pôr o teu ar de superioridade e vais dizer quase uma espécie de eu avisei. Ok. Mas essa é boa ou má? É má. É Ok, má. então temos Essa de é má. esperar. Ok. Bom, a boa, finalmente tenho um tapete de banheira novo. Posso de facto ter-me precipitado quando ontem declarei que há uma aparente crise de tapetes de banheira. E que não é fácil hoje em dia encontrar esse objeto antiderrapante. Talvez eu devesse ter procurado em mais do que 2 sítios calhar, antes não é? de declarar tal coisa. O que interessa é que sim, ontem fui à famosa loja de mobiliário sueco e lá estava uma cesta cheia de tapetes de banheira. E cabe a tua banheira? Cabe. Boa. Eu sei que isto é um assunto polémico e que muita gente acredita que tapetes de banheira não é a solução mais higiênica porque ganham umidade e ganham o chamado fungo, e também que hoje em dia vale mais comprar aquelas pequenas coisas de borracha de que me falaste ontem, que se espalham pela banheira, não é? Sim. Assim, umas pequenas coisas Que se colam no fundo da banheira. colam-se no fundo e são uma solução mais higiênica do que todo um sólido e consistente tapete de borracha Mas o preenchendo o truque- fundo. Mas eu sou um tradicionalista, malta. Eu sou um homem que, sim senhor, tem os olhos postos no futuro, exceto nesta questão dos tapetes de banheira. Mas Marco, Nos o tapetes de truque banheira, é eu secar sou um o retrógrado tapete. e um fascista. Mas o truque é pôr sempre o tapete a secar depois do banho. É isso. Virar E esse Eh, tapete já vem com um buraquinho, não é? Vem com um buraquinho Tu de lado. vais comprar uma ventosa daquelas que lá na parede tem um ganchinho. Para pendurar. E penduro lá o tu, tapete. a seguir, não é? Passas sim. com a aguinha, ok? Claro, No sim. final do baninho. Vasco, depois da dificuldade que foi para ele encontrar o tapete, tu queres que ele ponha uma ventosa na parede. Bom, Não, mas porque há uma crise também de ventosas de parede, não é? Pois. talvez por eu ser retrógrado a nível de tapetes de banheira, há um lado em mim que não está inteiramente satisfeito com esta compra, tenho que vos dizer. Ui, então porquê? O que é que não se passa está. com este tapete? Tem demasiado design. E não havia possibilidade de escolher a cor. São todos acinzentados, o que suponho que seja a cor ideal, porque logo à partida parece que o tapete já ganhou umidade. Mas é uma cor neutra, não é? Não pensar para esse cansa. efeito. Imagina se fosse um amarelo fluorescente, não é? Mas pronto, é um tapete com ar modernaço, mas é confortável nos pés e eu sei que posso voltar a fazer coreografias no duche, que é uma coisa da qual eu vinha sentindo falta, porque tinha Ainda medo bem. de escorregar. Eu levo música para o duche e dou uns passos de dança surpreendentes que ninguém no mundo vê, mas que iriam surpreender se eu os mostrasse um dia. Só que não vai acontecer. É só para mim. acaso tenho pena. Momentos Tenho meus. pena, Momentos vou-te já meus. dizer. Não, Momentos vocês, teus no vocês duche, um é dia isso que podem ir à estás a minha dizer. casa, nós temos confiança, vocês podem ir à minha casa e Não assistir a um posso. banho meu. Não, nesse dia não posso. Mas estás a falar então de momentos teus no duche. Momentos meus no isso. duche. É A cara do Miguel Araújo a pensar, ele está a convidar-vos para irem lá à casa vê-lo tomar Não, o banho. próprio Miguel, eu também convido o Miguel. E, pá, temos confiança Ele para nesse isso. dia tem concerto. Bom, dito isto, vamos à coisa má que me aconteceu ontem e que é, no fundo, algo que estava escrito que teria de acontecer um dia. Creio que o próprio Vasco Palmeirim já temia há um tempo que isto acontecesse. Eu tenho muita coisa. Eu vou chatear-me com Tenho ele. muita coisa a acontecer. Não vou vais, chatear, não vais. vou. Eu sei que sim, sinto que sim. Eu tenho muita coisa a acontecer na minha vida, profissionalmente, e estou constantemente a ser requisitado sobre assuntos ligados à minha vida profissional. E sou requisitado via mensagem de texto. Eu acho que genericamente todo o mundo está a comunicar mais do que nunca em mensagens de texto. Eu sou uma dessas pessoas. Eu prefiro falar por mensagem escrita do que por normal chamada telefónica. Eu sinto que sou melhor a escrever em telemóveis do que a falar em telemóveis. Eu também. Ou tu também és assim, também gostas de escrever. Ou então tenho só uma preguiça do cacete em pôr o cérebro a funcionar ligado a movimentos da minha boca, no sentido de levar a cabo o ato de falar. Sou rápido a escrever, a minha escrita é incisiva. Não temos que fazer conversa extra em SMS, não há silêncios desconfortáveis. Em suma, eu sou partidário de resolver questões de maneira rápida e eficaz em SMS. Também Eu és sou- um bocado Está a assim, ser não és, uma Vasco? grande, Sou um está a bocado ser assim uma também. grande Eu introdução. sou mais assertivo em SMS do que a falar. Eu a falar, se quiser dizer que não a alguém e rejeitar algum trabalho, se for a falar, basta a pessoa do outro lado da linha colocar um ar de Bambi e eu começo a ceder. A pessoa põe-se do outro lado da linha, vá lá, era tão importante para mim, vá lá. E eu às tantas já estou, raios, ok. Em SMS não há lugar para Bambis, não é? Um não é um não. Tudo isto para vos dizer que estava a resolver uma situação por SMS ontem à tarde, na zona da parede onde vivo, e estava com o meu filho a caminhar e de repente dou por mim a sentir a terrível sensação de que alguém acabara de me atirar com uma pedra à testa. Ok?
Tanto assim que a minha primeira reação foi dizer ao meu filho: estamos a ser atacados! Foi então que percebi que eu acabara de marrar com a testa numa varanda. Deixa-me adivinhar, estavas a escrever uma mensagem. Desculpa estar a rir, desculpa. Estavas a escrever uma mensagem. Estava a escrever uma mensagem. Continua. E marrei com a testa numa varanda estupidamente baixa de um prédio. Portanto, Ok. a culpa era da varanda, não é? Eu não estou isento de culpas nesta situação. Não estás mas- isento? Não, mas Ok. acho que tenho de A culpa lançar é da para a mesa varanda. o assunto nunca debatido das varandas baixas. Nós estamos a falar de uma varanda tão baixa que eu não percebia se aquilo era um primeiro andar ou um resto de chão. Eu não percebo o que é aquilo, não percebo. O que eu sei é que havia uma varanda baixa demais e eu fui lá com a testa. Eu não estava a correr, estava a caminhar num passo normal, mas num passo seguro e firme, e foi nesse passo seguro e firme que no fundo tentei atravessar cimento com a cabeça. Não é? E gritaste ao teu filho: estamos a ser atacados. Estamos a ser atacados. Eu julgava que alguém me tinha mandado uma pedra à cabeça. Não Ok? deste logo conta que tinhas ido contra uma varanda? Durante um segundo, não. Fiquei só tipo: o que é isto? Estamos a ser atacados. O meu filho não reparou o que ia acontecer, talvez porque as nossas cabeças estejam a altitudes diferentes. Ele só reparou quando ouviu o som do impacto, que ele definiu como sendo PUM! Aparentemente a minha cabeça fez PUM! Ao enfaixar-se contra uma varanda estupidamente baixa. Não quero mais dizer que a varanda era estupidamente baixa. Eu não sei se isto já aconteceu a algum de vocês. Eu já bati com a cabeça em sítios, mas é a primeira vez que tentei atravessar betão com a testa. E há todo um relatório da experiência que tem de ser feito. Por bizarro que pareça, não me doeu, ok? Está a começar a doer agora. Agora que falas nisso. Horas depois, e estou com um problema que é o seguinte: vocês não podem fazer revelação nenhuma bombástica hoje, porque eu terei de pôr um ar espantado, e pôr um ar espantado dói, porque Tens que franzir a testa, não é? franzir a testa. Portanto, se vocês me disserem alguma coisa de bombástico hoje, a minha reação vai ter que ser: não quer dizer que eu não esteja surpreendido com o que vocês me estão a dizer, ok? Eu estou só a dizer: dói. Dói, ok? Eu gostava de ver o momento em que tu percebes que não estavas a levar com pedra nenhuma. Foi a Este homem varanda. está sempre a filmar. Este Esse homem está momento, sempre a filmar para as redes Nuno, sociais e diz- quando bate com a cabeça Diz-me só numa uma varanda coisa. não filma. Sabes o nome da rua onde bateste com a cabeça? É uma rua. Eu preciso do nome para pesquisar no Google Maps. Transversal à rua Gil Vicente, na parede. Ok. Se calhar no Google Earth. Sim. No Google Earth, não, naquela Maps? Street View dá para ver exatamente as varandas em que eu Rua bati com a Gil cabeça. Vicente, é isso? Eu já vou mostrar. Bom, Ok. o que acontece? Não doeu estou perdido na minha narrativa. Não doeu e não podes agora fazer um ar espantado porque vai fazer dói-dói. Está a começar a doer agora, mas eu tenho que elogiar aqui a construção do corpo humano. A nossa testa. A nossa testa é uma espécie de um capacete com que todos nascemos. Isto é rijo. Eu ontem cheguei a essa conclusão. Isto é rijo. Isto é de facto rijo. Eu gostei de apreciar a resistência da minha cabeça no contacto com uma varanda baixa. Tu não gostaste de apreciar, desculpa. Não, doeu-me mais na alma e no pois orgulho. foi, pois No foi. orgulho, dado o receio Pois que é. alguém me tivesse visto, mas Claro, na verdade claro. só o meu filho é que viu. E é terrível porque um pai tem de passar uma imagem de super-heroísmo. E eu tentei de facto passar essa imagem. Eu ainda tentei usar o bom velho: que o papá a atravessar superfícies sólidas de cimento com a cabeça. Não pegou. Ele ficou com um ar de pena a olhar para mim. Depois, por bizarro que pareça, e apesar de ter marrado com a testa contra a varanda, a primeira sensação que eu tive é que tinha partido os dentes. Pá, é incrível, mas é verdade. Com o embate. Sim, no impacto da testa, eu senti, isto é genuíno, eu senti que os meus dentes da frente foram para trás. Ok. E é possível que sim. É possível que os dentes, a minha teoria é que possivelmente os dentes aperceberam-se antes de mim da catástrofe e esboçaram uma fuga em cima da hora para dentro do meu esófago. Só que não foram a tempo e aparentemente estão bem presos. Mas no impacto, a minha primeira sensação foi: bati com a testa e parti os dentes. Isto é incrível. Mal eu sabia que havia algum fundo de razão nisso. Nisso e em alguns desenhos animados. Cheguei a essa conclusão. Depois do impacto, eu senti de facto coisas soltas dentro da boca, ok? E comecei a cuspir aquilo que parecia ser uma espécie de uma caspa. E tudo isto foi surpreendente e novo para mim. Bater com a cabeça faz caspa dentro da boca. Foi então que percebi que estava a cuspir pequenas lascas de dente. Lascas de dente? Os meus dentes lascaram de várias maneiras. Mas não terá sido, tu tens algum chumbo ou alguma Não, não, coisa? não, Foram não. mesmo dentes. Foi dentes. Nada de grave, Mas ou tu, sério. mas bateste com a testa ou bateste com a boca também? Com a testa, só com a testa. Mas ele, se calhar, será que tu és daquelas pessoas que ranges muito os dentes e faz muita força? Não sei. Os meus dentes Agora à já vista, não. à primeira vista estão todos iguais. Os meus dentes estão todos iguais aos que eram à vista desarmada. Só sei Mas qual é que foi. o impacto da testa deve-me ter levado a cerrar os dentes. Parte dos teus dentes deu de fuga. Não quer fazer mais parte desta pessoa.
pessoa. Possivelmente é isso. E então ocorreram estilhaços. Eu só tinha visto isto em desenhos animados, que é uma personagem bate contra qualquer coisa e depois cospe dentes, não é? Um pianinho. Mas de certa forma foi um bocado isso que aconteceu, só que ao nível de lascas. Eu bati com a cabeça e lasquei dentes. É fascinante isto. Abre a boca, O Marco. corpo humano não cessa de me surpreender. Isto teve de acontecer para eu aprender a lição e de imediato desliguei o telemóvel e guardei-o no bolso. Agora, que isto seja uma lição também para arquitetos, não é? Façam varandas mais altas em determinados prédios, porque assim todos ganhamos. Não, e porque é uma coisa tão dissimulada e tão difícil de ver. Ok. Vem cá mostrar-me Não, onde é mas que isto é. é a mesma pessoa que já bateu em duas placas de sinalização seguidas. Não foi, Marco? Sim. Portanto, alguém Mas já é tinha diferente, é feito. diferente. Isto foi na minha juventude, vir de uma aula de natação no Estádio da Luz. E sem telemóvel. Sem telemóvel, vinha a falar com um colega meu e passei pelo meio de uma daquelas placas que tem 2 postes e tem a placa de indicações de caminhos. E eu passei pelo meio entre os 2 postes e fui com a cabeça à chapa. Mas nada se compara com isto, porque uma chapa. Mas tu fizeste isso 2 vezes seguidas, logo Sim, a seguir falhei continuaste dessa a vez, andar. depois continuei a andar, ainda soube viste isto que aconteceu? E ele, sim, como é que é possível? E mais à frente outra placa. 2 placas. Uma varanda era a evolução óbvia. Sim.